e na saúde, como foi feito essa PEC do gasto. Ou seja, o que eles chamam de gasto na educação e na saúde, eu chamo de investimento, na verdade. Depois do desmonte que está sendo feito na Petrobras, a concessão do pré-sal para que empresas estrangeiras possam explorar o nosso petróleo, quando a Petrobras é uma empresa que detém tecnologia de sobra para explorar o pré-sal. E nós tínhamos decidido que o pré-sal seria o futuro, o passaporte para o futuro, para garantir que 75% do royalties fosse destinado à educação no país, para que nós pudéssemos recuperar o atraso que foi feito no século XX, fazendo grande investimento em educação, em ciência e tecnologia e na saúde. E, lamentavelmente, essa gente está se desfazendo de tudo isso, a pretexto de uma modernização que não existe em lugar nenhum do mundo, essa venda, praticamente uma doação de uma riqueza incomensurável que o Brasil tem, que é o seu petróleo. Eu acho que a reforma da Previdência é outro assunto, ou seja, toda vez que se discute rombo no orçamento, se tenta jogar a culpa em cima da Previdência. A verdade é que de 2004 a 2014 a Previdência brasileira foi superavitária porque tinha sido gerado 22 milhões de empregos, porque o salário mínimo tinha aumentado 74%, porque tinha sido legalizado 6 milhões de microempreendedores individuais, ou seja, quando tem mais gente contribuindo, a Previdência deixa de ser deficitária. Quando tem mais gente desempregada, quando o salário é menos aumentado, mais déficit vai ter na Previdência Social. Eu lamento profundamente que você chama o Temer de governo, eu nem chamo de governo, porque o Temer está aí como um preposto de uma parte da elite brasileira, sobretudo do mercado financeiro, para fazer o que ele está fazendo, ou seja, é um presidente praticamente ilhado, ele não vai a lugar nenhum, ele vive apenas dentro do palácio, anunciando o desmonte, anunciando os benefícios que ele vai dar para a empresa multinacional com as privatizações, ou vai dar para a bancada ruralista que sustenta ele aí. Isso tem que ser desmontado para que o povo brasileiro volte a valorizar a democracia, volte a sentir o prazer de ver o Brasil recuperar a autoestima, volte a sentir o prazer de ver o Brasil voltar a crescer economicamente, volte a ver o Brasil crescer gerando emprego, aumentando o salário, que é isso que interessa ao povo brasileiro nesse momento. Presidente, em relação a essa articulação sucedida, não é semelhante ou igual à articulação que era realizada em governos anteriores, o do senhor, desse presidente Dilma, o governo FHC, essa articulação não é a mesma prática que pode ser questionada, né? Mas não é a mesma coisa, a articulação do executivo. Nenhum presidente governará esse país se não houver uma mudança na PEC que evita os investimentos na educação e na saúde, como foi feito essa PEC do gasto. Ou seja, o que eles chamam de gasto na educação e na saúde, eu chamo de investimento, na verdade. Depois do desmonte que está sendo feito na Petrobras, a concessão do pré-sal para que empresas estrangeiras possam explorar o nosso petróleo, quando a Petrobras é uma empresa que detém tecnologia de sobra para explorar o pré-sal. E nós tínhamos decidido que o pré-sal seria o futuro, o passaporte para o futuro, para garantir que 75% do royalties fosse destinado à educação no país, para que nós pudéssemos recuperar o atraso que foi feito no século XX, fazendo grande investimento em educação, em ciência e tecnologia e na saúde. E, lamentavelmente, essa gente está se desfazendo de tudo isso, a pretexto de uma modernização que não existe em lugar nenhum do mundo, essa venda, praticamente uma doação de uma riqueza incomensurável que o Brasil tem, que é o seu petróleo. Eu acho que a reforma da Previdência é outro assunto, ou seja, toda vez que se discute rombo no orçamento, se tenta jogar a culpa em cima da Previdência. A verdade é que de 2004 a 2014 a Previdência brasileira foi superavitária porque tinha sido gerado 22 milhões de empregos, porque o salário mínimo tinha aumentado 74%, porque tinha sido legalizado 6 milhões de microempreendedores individuais, ou seja, quando tem mais gente contribuindo, a Previdência deixa de ser deficitária. Quando tem mais gente desempregada, quando o salário é menos aumentado, mais déficit vai ter na Previdência Social.
Eu lamento profundamente que você chama o Temer de governo. Eu nem chamo de governo, porque o Temer está aí como um preposto de uma parte da elite brasileira, sobretudo do mercado financeiro, para fazer o que ele está fazendo. Ou seja, é um presidente praticamente ilhado, ele não vai a lugar nenhum, ele vive apenas dentro do palácio, anunciando o desmonte, anunciando os benefícios que ele vai dar para a empresa multinacional com as privatizações, ou vai dar para a bancada ruralista que sustenta ele aí. Isso tem que ser desmontado para que o povo brasileiro volte a valorizar a democracia, volte a sentir o prazer de ver o Brasil recuperar a autoestima, volte a sentir o prazer de ver o Brasil voltar a crescer economicamente, volte a ver o Brasil crescer gerando emprego, aumentando o salário, que é isso que interessa ao povo brasileiro nesse momento. Presidente, em relação a essa articulação que o senhor cita, não é semelhante ou igual à articulação que era realizada em governos anteriores, o do senhor, desse presidente Dilma, o governo FHC? Essa articulação não é a mesma prática que pode ser questionada, né? Mas não é a mesma coisa, a articulação do Executivo com o Congresso? Não, veja, o Congresso, você se relaciona com o Congresso que existe. Você não tem como mudar o Congresso. O Congresso, ele foi eleito em 2014, sabe, ele está aí, ele tem legitimidade eleitoral porque foi eleito. Entretanto, o governo não é obrigado a fazer as concessões que o governo está fazendo ao Congresso Nacional. O que é muito grave, é que sai muito caro para a nação brasileira essa subordinação que o governo tem ao Congresso Nacional. Eu sempre ouvi dizer, desde o tempo do saudoso Ulisses Guimarães, que o Congresso adora presidentes fracos. Eles adoram, porque quanto mais fracos os presidentes, mais eles podem enfiar, sabe, a goela abaixo um monte de coisa. E o Temer é um presidente muito fraco do ponto de vista da opinião pública, é um presidente que tem apenas 3% de aceitação, 97% de rejeição, ou seja, então o Congresso Nacional aproveita essa fragilidade para impor aquilo que quer e exigir que o governo faça coisas que no Estado democrático ele não faria. Ou seja, a verdade é que a Dilma estava fragilizada também, ou seja, como a Dilma não aceitava fazer o jogo do Congresso Nacional, como a Dilma não aceitava fazer o jogo do mercado, eles inventaram a pedalada para afastar a Dilma. Pois bem, com o Temer, sabe, eles estão exigindo e o Temer está cumprindo à risca tudo aquilo que o mercado quer que seja feito. Ou seja, destruir parte da indústria nacional, vender outra parte da indústria nacional e atender e facilitar a vida, sabe, de um conjunto de deputados que agem como se fossem dono do país. Portanto, eu acho que você pode fazer articulação política, mas você não pode vender a alma ao diabo. O senhor fez um governo com 8 anos de superávit primário, lucros, decotes de bancos e também do mercado financeiro. Não é estranho a taxação de que o PT é comunista? Deixa eu lhe falar uma coisa, meu caro Rubens. Veja, eu fiz um governo em que foi um dos melhores períodos da história do país, em que todos ganharam os empresários, ganharam os trabalhadores, ganharam os aposentados, ganharam todos. O Brasil ganhou, nós chegamos a um fluxo na balança comercial de 482 bilhões de dólares. O Brasil tinha respeitabilidade no mundo inteiro, o Brasil era tratado como protagonista internacional e o Brasil viveu um momento extraordinário, ou seja, que foi gerado praticamente mais de 20 milhões de empregos em 14 anos que o PT governou o país. É só importante lembrar, Salomão, para os políticos do estado de Goiás e do Brasil, que quando eu deixei a presidência da República em 2010, eu tinha 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de ruim péssimo. E que não teve um único político no Brasil que tinha coragem, naquele momento, de fazer qualquer campanha contra o Lula. Só para você ter ideia, o candidato a presidente que concorreu contra a Dilma, que era o atual senador José Serra, ele começou a campanha com a fotografia minha dizendo que era meu amigo.
numa demonstração de que a inflação estava controlada, de que o PIB estava crescendo 7,5% e que o varejo estava crescendo a 12%. Ou seja, não houve melhor momento na história do Brasil do que aquele momento em que todos efetivamente estavam com a autoestima muito elevada. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que há uma propaganda de que a economia está sendo recuperada, uma coisa muito forçada, porque a verdade é que o PIB caiu 8,7%, sabe? Nós chegamos ao fundo do poço, não tem mais onde cair, então é normal que a economia comece a se recuperar um pouco, ou seja, mas ainda está muito longe, mas muito longe da gente voltar ao patamar que a gente tinha em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Falta muito. Sabe? Então, obviamente que eu fico torcendo para o Brasil dar certo, porque quando o Brasil dá errado, quem paga o pato é o povo, quem paga o preço é o povo, quem fica desempregado é o povo, quem ganha mal é o povo, quem passa fome é o povo, quem passa necessidade é o pequeno e médio produtor. Então, obviamente que eu quero que o Brasil dê certo. Mas com esse governo vendendo patrimônio público construído, tentando desmontar o Banco do Brasil, tentando desmontar a Caixa Econômica Federal, tentando vender a Eletrobras, tentando desmontar o BNDES, o Brasil não vai a lugar nenhum. O Brasil precisa de instrumentos de política econômica que possa ajudar o governo a ser indutor do desenvolvimento. O governo não tem que ser empresário, o governo não tem que ser o empregador, o governo tem que ser o indutor da economia. E é por isso que eu falo concretamente que a Petrobras ela não é apenas uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de desenvolvimento, porque dependendo da Petrobras tem centenas de outras empresas, tem milhares de pequenas empresas que dependem dos investimentos que a Petrobras faz, da indústria de óleo, da indústria de gás, da indústria de petróleo, ou seja, da indústria naval que está sendo desmontada. Nós estávamos produzindo navios aqui, agora estamos comprando navios da China, comprando navios da Coreia, ou seja, como se nós fôssemos uma republiqueta, como se nós fôssemos um país insignificante. Então, esse desmonte que eles estão fazendo, segundo o ex-governador Requião e senador Requião, ou seja, nos próximos 20 anos, o prejuízo que essa política está dando ao país é de mais de R$1 trilhão. Então, quem vai pagar o preço é o povo brasileiro. Por isso que nós nos colocamos contra e por isso que nós queremos que tenha uma política de desenvolvimento. Eu não tenho nada contra todos ganharem um pouco. O que eu tenho contra é só alguns ganharem e a maioria não ganha nada, como está acontecendo hoje. Presidente, falando sobre o processo de 2018, é possível falar em aliança do PT com o PMDB em alguns estados no ano que vem, inclusive aqui em Goiás, com Marquinhos Vilela, Daniel Vilela? Olha, eu não faz tempo que eu não tenho contato com o PMDB de Goiás. Eu tenho uma belíssima relação com o Marquinhos Vilela de há muito tempo, desde o tempo que ele era governador, desde o tempo que ele foi constituinte. Mas faz tempo que eu não tenho contato, eu não sei quais são as perspectivas de aliança no estado de Goiás. Veja, deixa eu só dar um dado para você, Rubens, que isso é importante para tentar politizar o povo. O importante na vida política de um país ou de um partido político é que esse partido pudesse sozinho eleger a maioria de governadores, de deputados, de senadores e ainda eleger o presidente da República, correto? Isso é muito difícil. A segunda coisa, mais ou menos ideal, seria que o PT fizesse uma aliança com as esquerdas e junto nós elegêssemos mais governadores, mais deputados, mais senadores. Também é difícil. O terceiro é que o povo brasileiro elegesse só gente da maior dignidade, gente ética, gente, sabe, comprometida com o povo brasileiro para facilitar a sua aliança. O quarto é que se você ganhar as eleições, você tem que fazer aliança com quem ganhou as eleições para você construir a maioria para você governar. Ora, veja, um candidato como eu precisa menos fazer aliança para ganhar as eleições do que para governar. Porque quando você ganha, você vai ter que construir maioria no Senado, você vai ter que construir maioria na Câmara e você vai conversar com quem existe.
seja o PSOL, seja a Rede, seja o PR, seja o PTB, seja o PTB, seja o PDT, seja o PMDB, você vai ter que conversar com os deputados e senadores eleitos. É assim, você pode fazer aliança programática. Aliança não precisa ser aliança espúria, aliança por cargo. Você faz uma aliança programática. Olha, nós vamos fazer uma aliança, vamos cumprir tal programa e assume esse compromisso publicamente com a sociedade brasileira. É assim que você governa um país do tamanho do Brasil. Alguém dizer que vai governar o Brasil sem fazer nenhuma aliança política, essa pessoa está mentindo antecipadamente. Porque não é possível a gente achar que alguém pode governar sem ter a construção de uma governança dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do Senado. O que você pode é fazer uma aliança programática, fazer por escrito quais são os compromissos dos partidos políticos e você, a partir desses compromissos, o povo saber cada coisa que vai ser aprovada e cada coisa que vai ser feita. Isso você pode fazer e é isso que nós iremos propor, sabe, inclusive para aprovar o referendo revogatório, que é a autorização para você mudar algumas coisas que foram feitas no governo Temer. Presidente, vou fazer um pedido só para que a gente melhore um pouco a qualidade da nossa conversa para o nosso ouvinte aqui da 730. Que o senhor aproxime um pouco o telefone para que a gente possa ouvir o senhor mais claramente, com mais qualidade aqui na 730, que o senhor aproxime um pouco o telefone. A próxima pergunta, presidente. Há 3 anos, o governador aqui do Goiás, Marconi Perillo, disse em uma declaração que o senhor seria o maior canalha do Brasil. O senhor nunca respondeu. Por que o senhor nunca respondeu? Olha, eu nunca respondi, primeiro porque eu não costumo responder bobagens que algumas pessoas falam. O Marconi Perillo sabe o que ele é, sabe o que ele faz, e eu não posso ficar respondendo. Eu, se passar numa rua, sabe, e um animal qualquer fizer um gesto para mim, eu não vou ficar brigando. Eu estou muito tranquilo, o governador é responsável pelas palavras dele, sabe? E deixa ele continuar falando, porque ele sabe quem ele é e sabe quem eu sou. Presidente, voltando a falar sobre 2018, se o senhor não puder ser candidato, o PT é possível apoiar um nome fora do PT? Ciro Gomes, o PT teria um outro candidato? Qual é a relação do senhor faz sobre essa possibilidade real da candidatura do senhor em 2018? Rubens, eu não vejo possibilidade de não ser candidato. Veja, eu estou vendo o carnaval que está sendo feito. Alguém, para ser impedido de ser candidato, alguém tem que ter alguma prova contra essa pessoa e mostrar essa prova. Eu já cansei de desafiar a Polícia Federal da Lava Jato. Eu já cansei de desafiar o Ministério Público da Lava Jato. Eu já cansei de desafiar o Moro. Olha, por que eu falo Ministério Público da Lava Jato e Polícia Federal da Lava Jato? Porque a instituição é uma instituição que eu tenho muita confiança e tenho consciência de que foi o presidente que mais fiz para fortalecer essas instituições. Mas, pelo fato da instituição ser forte, as pessoas que compõem essa instituição têm que serem mais responsáveis e muito responsáveis. Portanto, eu tenho desafiado eles, ou seja, eu já cansei de provar a minha inocência e estou esperando que eles provem a minha culpa. Eu não tenho culpa que eles se subordinaram aos meios de comunicação, sobretudo a Rede Globo de televisão, e eles fazem as coisas muito mais para prestar contas. Eu estou implorando para eles apresentar uma única prova contra mim. Eles invadiram a minha casa com a Polícia Federal. Ou seja, eles foram na casa do Sérgio Cabral, pegaram dólar, pegaram joia, foram na casa do Nussmann, pegaram dinheiro, foram na casa do não sei quem, pegaram dinheiro. Ou seja, eles foram na minha casa, sabe, abriram o meu fogão, abriram a minha televisão, cada policial com a fotografia, com a máquina fotográfica pendurada no peito, levantaram o colchão da minha cama, não encontraram nada. Por que eles não tiverem coragem, a decência de chamar a imprensa e falar: olha, nós queríamos pedir desculpa ao presidente Lula
porque viemos aqui porque suspeitávamos que tinha alguma coisa e não tem nada. Não tiveram a decência, a honradez de pedir desculpas à sociedade brasileira. Quando tem alguma coisa, eles mostram, vão em equipe, sabe, mostram como se fosse um carnaval. Quando não tem, ao invés deles pedirem desculpas para tornar a pessoa que foi investigada honrada, eles preferem se omitir. Então, eles mexeram com quem não deveria mexer, eles estão acusando quem não deveria acusar, e eu estou disposto aí às últimas consequências a brigar, sabe, para poder fazer com que essas instituições passem a respeitar as pessoas. Você só pode condenar uma pessoa quando você tem prova. Você não pode execrar a pessoa nos meios de comunicação. Quando você execra uma pessoa, quando você condena uma pessoa, sabe, pelos meios de comunicação, mesmo que ele seja inocente, ele já está condenado. Então o que eu quero é respeito ao ser humano, é o cumprimento do Estado de Direito Democrático, é o cumprimento da Constituição e é o respeito às pessoas. Se a pessoa cometeu um erro e pagou e roubou, a pessoa tem que pagar, tem que ser presa. Mas é preciso ter um julgamento digno, uma apuração digna para você poder fazer isso. E eu, da mesma forma que eu aprendi desde pequeno a respeitar os outros, eu quero ser respeitado. E por isso, a minha luta para provar a minha inocência já foi feita. Agora eu quero ver a luta deles para provar a minha culpa. Por isso, Rubens, eu tenho consciência de que você é candidato, se o PT quiser, obviamente, se os partidos aliados quiserem. E nesse momento, a gente não está discutindo nem plano A, nem plano B, nem plano C, porque nós ainda não discutimos a candidatura, isso vai ser discutido somente no ano que vem, mas a minha disposição é de concorrer às eleições, se for permitido eu concorrer, se o partido aceitar que eu concorra, porque eu tenho consciência que é possível recuperar o Brasil, consertar o Brasil e fazer o povo brasileiro voltar a ter autoestima, a andar de cabeça erguida nesse país. Presidente, como é que o senhor está avaliando o cenário que está sendo gradativamente apresentado para a eleição do ano que vem, em 2018? Eu gostaria de pedir para o senhor análise sobre dois perfis, digamos assim, diferentes. Primeiro, hoje tem uma pesquisa nova dizendo sobre a avaliação da imagem do apresentador Luciano Huck, e eu faço a pergunta citando o apresentador, mas gostaria de perguntar sobre essa ideia de outsiders, né, que entram na política como se fossem mudar muito a postura no trabalho político, né? E a outra questão é sobre as pesquisas que mostram uma polarização do senhor com Jair Bolsonaro. Esses dois perfis, Bolsonaro e os outsiders da política. Olha, primeiro eu não acredito em outsider. Eu não acredito, sabe, que você possa encontrar alguém na sociedade que fora dos partidos políticos possa salvar esse país. Tudo que eu quero na vida é disputar as eleições com alguém, sabe, com o logotipo da Globo na testa. Sabe? Tudo que eu quero disputar é com candidatura da Globo. Sabe? Que a Globo escolha o seu candidato, escolha o candidato a presidente, escolha o candidato a vice, assuma o seu candidato para a gente poder fazer a disputa, que eu quero ver o que essa gente pensa e o que essa gente vai propor para o Brasil. A segunda coisa é que eu acho que o Bolsonaro tem direito de ser candidato. Ele já é candidato, ele já é deputado há 7 mandatos. Ou seja, são quase 28 anos de mandato e ele diz que não é político. É isso que eu acho engraçadíssimo. Ou seja, o cara tem 7 anos de deputado federal, 7 mandatos, 28 anos dentro do Congresso Nacional e com a maior disfarçatez ele fala que não é político. Ou seja, então, mas eu acho que ele tem o direito de ser candidato, acho que ele tem o direito de defender o que ele quiser defender e cabe ao povo julgar. O povo vai ter o candidato que merece, seja eu, seja Bolsonaro, seja qualquer outra pessoa. Eu não costumo me desfazer das pessoas, quem tem que analisar cada um é o povo brasileiro. O que eu quero é que cada um tenha o direito de poder dizer aquilo que vai fazer, como vai fazer. O povo tem que investigar, o povo tem que saber a vida de cada um para que o povo possa votar do maior jeito possível. No mais, meu cara, ainda tem uma procura de candidato. Estão procurando quem vai ser o candidato do PSDB. Muitas vezes eu vejo dizer que há uma rivalidade uma disputa entre a extrema-direita, que sou eu, e a extrema-esquerda, que sou eu, a extrema-direita, que é o Bolsonaro,
para eles tentarem encontrar um caminho do meio. Eles estão tentando inventar o Hulk, estão tentando inventar o ex-ministro Joaquim Barbosa, estão tentando inventar o Moro, estão tentando inventar não sei quem. Eu acho que cada um inventa o que quiser. Isso é que nem jogo de futebol. Sabe? Na hora que começar o jogo, a gente vai ver quem é que tem garra, quem é que tem força, quem é que tem time e quem é que vai marcar os gols necessários para ganhar a partida. A única coisa que eu quero é, durante o processo de campanha, fazer questão de reviver, sabe, junto com o povo brasileiro, os momentos felizes que esse país viveu, sabe, no meu governo. Esse país de esperança, esse país de realizações, esse país de Bolsa Família, esse país de luz para todos, esse país de FIES, esse país de Brasil Sorridente, esse país de SAMU, esse país de mais médicos, esse país, sabe, do Minha Casa Minha Vida, esse país do Pronatec, do ProUni, sabe? Essa coisa maravilhosa que fez o país crescer, se desenvolver e fez todo mundo acreditar que era possível esse país finalmente ser um país desenvolvido. Eu sonhava em 2008 que o Brasil iria chegar a ser a 5ª economia do mundo. Sonhava, estávamos perto, estávamos passando a Inglaterra. Lamentavelmente, isso não aconteceu e está desandando, mas eu acredito piamente que é possível recuperar e fazer o país voltar a crescer. Presidente, para encerrar, e aí eu libero o senhor para a academia e para os eventos que imagino sejam numa agenda intensa, a última pergunta é: Operação Lava Jato, de forma geral, a gente conversa aqui constantemente com membros do Ministério Público, da Polícia Federal, e a gente pergunta sempre sobre o impacto, qual é a importância dessa operação para o trabalho deles, né, de investigação da polícia, etc. Eles dizem que é um marco, que é uma revolução, esse Instituto da Delação Premiada e a deferência que a Operação Lava Jato dá para o trabalho de investigação. E também a análise de que a Operação Lava Jato é tão, assim, um marco também na prática política, depois das questões que foram investigadas, apuradas e confirmadas na Justiça. Como é que o senhor, pessoalmente, vê na história da política no país? O senhor estava com uma influência muito grande na política antes da Lava Jato, continua depois dela. Qual é, na visão do senhor, a importância, o peso, o que representou a Operação Lava Jato na história do país? Veja, primeiro eu tenho orgulho, Rubem, de ser o presidente da República e depois da companheira Dilma Rousseff também, de termos criado todos os instrumentos necessários para que o Brasil pudesse fazer um grande combate à corrupção. Não tem uma lei, não tem uma coisa que tenha sido feita de melhoria do funcionamento da Polícia Federal, de autonomia do Ministério Público, sabe, de investimento na inteligência da Polícia Federal, da aprovação da lei, sabe, das delações premiadas. Tudo isso é coisa do PT. Portanto, nós estamos muito à vontade para discutir esse assunto. O que é grave na Lava Jato? O que é grave é que na hora que o juiz, o delegado, os promotores se confundem, hoje você não sabe quem investiga, você não sabe quem denuncia, você não sabe quem julga, porque virou tudo a mesma coisa, tá? E subordinaram as investigações das denúncias da polícia, porque a tese do juiz Moro é de que se a imprensa não estiver denunciando, se a imprensa não estiver condenando, é difícil condenar. Quando eu acho que, na verdade, você tem que investigar com base nos autos do processo. Você não pode prender um cidadão, e a delação premiada não deveria prever isso, e ficar pressionando as pessoas. Você sabe quantas pessoas estão presas e são obrigadas a irem prestar depoimento e eles dizerem: fala o nome do Lula, e o Lula, diz que o Lula sabia, fala alguma coisa do Lula. Todo dia eu recebo informações de advogados. Todo dia eu recebo informações de gente que foi prestar depoimento, de gente que queria fazer delação premiada, e eles dizem: e o Lula? Se não disser o nome do Lula, não vale a delação premiada. Eu desafio quem está preso, quem está solto, desafio alguém, algum empresário, algum governador, algum deputado, alguém dizer o seguinte: um dia o Lula conversou comigo sobre 50 centavos. Um dia eu dei 10 centavos para o Lula. Eu tenho desafiado essas pessoas. Então eu acho que a operação de apurar a corrupção nesse país é uma necessidade e ela é eterna. Ela é eterna, a não ser que um dia a gente consiga acabar
com a corrupção no planeta. O que ela não pode é ter um viés político. E eles começaram mentindo. Qual é o grave? É que o procurador Dallagnol inventou uma mentira. Ele deve ter ido passear na Disney, deve ter naquele carrossel, sabe, construído um PowerPoint, sabe? E ele inventou uma história. Inventou uma história que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que o PT queria ganhar as eleições para roubar o Brasil, depois o PT ganhou as eleições, o PT montou uma coisa para roubar, e aí ele tenta jogar todas as coisas para tentar provar a tese dele. A tese dele é mentirosa. O PowerPoint é mentiroso, é uma peça de ficção que não se sustenta, sabe, juridicamente, que não tem nenhuma coisa concreta, a não ser a fantasia da cabeça dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui condenado a 9 anos pelo triplex. Na sentença, o Moro reconhece que o triplex não é meu, reconhece que não tem dinheiro da Petrobras, mesmo assim ele me condenou. E você está lembrado que quando eu fui na audiência, eu disse para o Moro, você não tem como não me condenar porque você está preso à imprensa. Está preso ao pacto que foi feito com a Globo. Vamos ver se agora eles vão investigar a Globo. Vamos ver se agora eles vão ter a mesma severidade que tiveram comigo, se eles vão ter com a Globo para apurar essas denúncias sobre a corrupção do esporte. De forma, meu caro, de forma que é o seguinte, ninguém, desde que foi proclamada a República desse país, fez mais para combater a corrupção do que o PT. Ninguém. O Ministério Público sabe disso, a Polícia Federal sabe disso, o Moro sabe disso, e acho, Rubens, que você deve saber disso. Ninguém fez mais do que o PT para apurar a corrupção. E nós queremos que apure. Agora é preciso que a gente puna apenas aqueles que são culpados. Eu quero que a severidade puna os culpados e inocente aqueles que são inocentes. O que eu não quero é que se punem inocentes e se absolvam culpados. Portanto, meu caro, eu estou com a minha consciência tranquila, sei o que precisa ser feito nesse Brasil, sei o que conversar com esse povo e com muita tranquilidade. Eu quero reivindicar ao PT o direito de ser candidato a presidente da República em 2018, porque tenho consciência que quem já conseguiu salvar o Brasil uma vez, pode salvar o Brasil pela segunda vez. Presidente, agradeço demais a disponibilidade do senhor de conversar conosco aqui com um ouvinte goiano na Rádio 730, ouvinte do Centro-Oeste, na maior rádio do Centro-Oeste do Brasil. Um prazer ter o senhor aqui conosco na 730, falando sobre todos os temas que a gente abordou na entrevista. E fica o convite, vindo a Goiás, venha também ao estúdio aqui da Rádio 730 para a gente conversar com mais tempo, para abordar também outros assuntos. Um abraço ao senhor, obrigado pela entrevista. Um abraço, Rubens, e assim que a Cátia me convidar, eu vou a Goiânia para a gente poder fazer uma entrevista. Um grande abraço, bom dia para vocês, e nós vamos ter muita oportunidade para conversar. Um abraço a todos vocês. Um abraço. A Cátia Maria, presidente do PT Regional, está aqui no estúdio também acompanhando a entrevista. Já fica o convite, né? Dê um beijo nela por mim. Já está o convite feito também. Estamos bastante do nosso tempo para falar com o ex-presidente Lula. Um presidente governará esse país se não houver uma mudança na PEC que evita os investimentos na educação e na saúde, como foi feito essa PEC do gasto. Ou seja, o que eles chamam de gasto na educação e na saúde, eu chamo de investimento, na verdade. Depois do desmonte que está sendo feito na Petrobras, a concessão do pré-sal para que empresas estrangeiras possam explorar o nosso petróleo, quando a Petrobras é uma empresa que detém tecnologia de sobra para explorar o pré-sal. E nós tínhamos decidido que o pré-sal seria o futuro, o passaporte para o futuro, para garantir que 75% do royalties fosse destinado à educação no país, para que nós pudéssemos recuperar o atraso que foi feito no século XX, fazendo grande investimento em educação, em ciência e tecnologia e na saúde. E, lamentavelmente, essa gente está se desfazendo de tudo isso a pretexto de uma modernização que não existe em lugar nenhum do mundo. Essa venda, praticamente uma doação
de uma riqueza incomensurável que o Brasil tem, que é o seu petróleo. Eu acho que a reforma da Previdência é outro assunto, ou seja, toda vez que se discute rombo no orçamento, se tenta jogar a culpa em cima da Previdência. A verdade é que de 2004 a 2014 a Previdência brasileira foi superavitária porque tinha sido gerado 22 milhões de empregos, porque o salário mínimo tinha aumentado 74%, porque tinha sido legalizado 6 milhões de microempreendedores individuais, ou seja, quando tem mais gente contribuindo, a Previdência deixa de ser deficitária. Quando tem mais gente desempregada, quando o salário é menos aumentado, mais déficit vai ter na Previdência Social. Eu lamento profundamente que você chama o Temer de governo. Eu nem chamo de governo, porque o Temer está aí como um preposto de uma parte da elite brasileira, sobretudo do mercado financeiro, para fazer o que ele está fazendo, ou seja, é um presidente praticamente ilhado, ele não vai a lugar nenhum, ele vive apenas dentro do palácio, anunciando o desmonte, anunciando os benefícios que ele vai dar para a empresa multinacional com as privatizações, ou vai dar para a bancada ruralista que sustenta ele aí. Isso tem que ser desmontado para que o povo brasileiro volte a valorizar a democracia, volte a sentir o prazer de ver o Brasil recuperar a autoestima, volte a sentir o prazer de ver o Brasil voltar a crescer economicamente, volte a ver o Brasil crescer gerando emprego, aumentando o salário, que é isso que interessa ao povo brasileiro nesse momento. Presidente, em relação a essa articulação que o senhor cita, não é semelhante ou igual à articulação que era realizada em governos anteriores, o do senhor, desse executivo, o governo FHC? Essa articulação não é a mesma prática que pode ser questionada, né? Mas não é a mesma coisa, a articulação do executivo com o Congresso? Não, veja, o Congresso, você se relaciona com o Congresso que existe. Você não tem como mudar o Congresso. O Congresso, ele foi eleito em 2014, sabe, ele está aí, ele tem legitimidade eleitoral porque foi eleito. Entretanto, o governo não é obrigado a fazer as concessões que o governo está fazendo ao Congresso Nacional. O que é muito grave, é que sai muito caro para a nação brasileira essa subordinação que o governo tem ao Congresso Nacional. Eu sempre ouvi dizer, desde o tempo do saudoso Ulisses Guimarães, que o Congresso adora presidentes fracos. Eles adoram, porque quanto mais fracos os presidentes, mais eles podem enfiar, sabe, a goela abaixo um monte de coisa. E o Temer é um presidente muito fraco do ponto de vista da opinião pública, é um presidente que tem apenas 3% de aceitação, 97% de rejeição, ou seja, então o Congresso Nacional aproveita essa fragilidade para impor aquilo que quer e exigir que o governo faça coisas que no Estado democrático ele não faria. Ou seja, a verdade é que a Dilma estava fragilizada também, ou seja, como a Dilma não aceitava fazer o jogo do Congresso Nacional, como a Dilma não aceitava fazer o jogo do mercado, eles inventaram a pedalada para afastar a Dilma. Pois bem, com o Temer, sabe, eles estão exigindo e o Temer está cumprindo à risca tudo aquilo que o mercado quer que seja feito. Ou seja, destruir parte da indústria nacional, vender outra parte da indústria nacional e atender e facilitar a vida, sabe, de um conjunto de deputados que agem como se fossem dono do país. Portanto, eu acho que você pode fazer articulação política, mas você não pode vender a alma ao diabo. O senhor fez um governo com 8 anos de superávit primário, lucros, recortes de bancos e também no mercado financeiro. Não é estranho a taxação de que o PT é comunista? Deixa eu lhe falar uma coisa, meu caro Rubens. Veja, eu fiz um governo em que foi um dos melhores períodos da história do país, em que todos ganharam os empresários, ganharam os trabalhadores, ganharam os aposentados, ganharam todos. O Brasil ganhou, nós chegamos a um fluxo na balança comercial de 482 bilhões de dólares. O Brasil tinha respeitabilidade no mundo inteiro, o Brasil era tratado como protagonista internacional e o Brasil viveu um momento extraordinário, ou seja, que foi gerado praticamente mais de 20 milhões de empregos em 14 anos que o PT governou o país.
É só importante lembrar, Salomão, é só importante lembrar para os políticos do estado de Goiás e do Brasil que quando eu deixei a presidência da República em 2010, eu tinha 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de rio péssimo. E que não teve um único político no Brasil que tinha coragem naquele momento de fazer qualquer campanha contra o Lula. Só para você ter ideia, o candidato a presidente que concorreu contra Dilma, que era o atual senador José Serra, ele começou a campanha com a fotografia minha dizendo que era meu amigo. Numa demonstração de que a inflação estava controlada, de que o PIB estava crescendo 7,5% e que o varejo estava crescendo a 12%. Ou seja, não houve melhor momento na história do Brasil do que aquele momento em que todos efetivamente estavam com a autoestima muito elevada. Eu acho que o que está acontecendo hoje é que há uma propaganda de que a economia está sendo recuperada, uma coisa muito forçada, porque a verdade é que o PIB caiu 8,7%, sabe? Nós chegamos ao fundo do poço, não tem mais onde cair, então é normal que a economia comece a se recuperar um pouco, ou seja, mas ainda está muito longe, mas muito longe da gente voltar ao patamar que a gente tinha em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Falta muito. Sabe? Então, obviamente que eu fico torcendo para o Brasil dar certo, porque quando o Brasil dá errado, quem paga o pato é o povo, quem paga o preço é o povo, quem fica desempregado é o povo, quem ganha mal é o povo, quem passa fome é o povo, quem passa necessidade é o pequeno e médio produtor. Então, obviamente que eu quero que o Brasil dê certo. Mas com esse governo vendendo patrimônio público construído, tentando desmontar o Banco do Brasil, tentando desmontar a Caixa Econômica Federal, tentando vender a Eletrobras, tentando desmontar o BNDES, o Brasil não vai a lugar nenhum. O Brasil precisa de instrumentos de política econômica que possa ajudar o governo a ser indutor do desenvolvimento. O governo não tem que ser empresário, o governo não tem que ser o empregador, o governo tem que ser o indutor da economia. E é por isso que eu falo concretamente que a Petrobras ela não é apenas uma empresa de petróleo. A Petrobras é uma empresa de desenvolvimento, porque dependendo da Petrobras tem centenas de outras empresas, tem milhares de pequenas empresas que dependem dos investimentos que a Petrobras faz, da indústria de óleo, da indústria de gás, da indústria de petróleo, ou seja, da indústria naval que está sendo desmontada. Nós estávamos produzindo navios aqui, agora estamos comprando navios da China, comprando navios da Coreia, ou seja, como se nós fôssemos uma republiqueta, como se nós fôssemos um país insignificante. Então, esse desmonte que eles estão fazendo, segundo o ex-governador Requião e senador Requião, ou seja, nos próximos 20 anos, o prejuízo que essa política está dando ao país é de mais de R$1 trilhão. Então, quem vai pagar o preço é o povo brasileiro. Por isso que nós nos colocamos contra e por isso que nós queremos que tenha uma política de desenvolvimento. Eu não tenho nada contra todos ganharem um pouco. O que eu tenho contra é só alguns ganharem e a maioria não ganha nada, como está acontecendo hoje. Presidente, falando sobre o processo de 2018, é possível falar em aliança do PT com o PMDB em alguns estados no ano que vem, inclusive aqui em Goiás, com Marquinhos Vilela, Daniel Vilela? Olha, eu não faz tempo que eu não tenho contato com o PMDB de Goiás. Eu tenho uma belíssima relação com o Marquinhos Vilela de há muito tempo, desde o tempo que ele era governador, desde o tempo que ele foi constituinte. Mas faz tempo que eu não tenho contato, eu não sei quais são as perspectivas de aliança no estado de Goiás. Veja, deixa eu só dar um dado para você, Rubens, que isso é importante para tentar politizar o povo. O importante na vida política de um país ou de um partido político é que esse partido pudesse sozinho eleger a maioria de governadores, de deputados, de senadores e ainda eleger o presidente da República, correto? Isso é muito difícil. A segunda coisa mais ou menos ideal seria que o PT fizesse uma aliança com as esquerdas e junto nós elegêssemos mais governadores, mais deputados, mais senadores. Também é difícil. O terceiro é que o povo brasileiro elegesse só gente da maior dignidade, gente ética, gente, sabe, comprometida com o povo brasileiro para facilitar a aliança.
O quarto é que se você ganhar as eleições, você tem que fazer aliança com quem ganhou as eleições para você construir a maioria para você governar. Ora, veja, um candidato como eu precisa menos fazer aliança para ganhar as eleições do que para governar. Porque quando você ganha, você vai ter que construir maioria no Senado, você vai ter que construir maioria na Câmara e você vai conversar com quem existe. Seja o PSOL, seja a Rede, seja o PR, seja o PTB, seja o PTB, seja o PDT, seja o PMDB, você vai ter que conversar com os deputados e senadores eleitos. É assim, você pode fazer aliança programática. Aliança não precisa ser aliança espúria, aliança por cargo. Você faz uma aliança programática. Olha, nós vamos fazer uma aliança, vamos cumprir tal programa e assume esse compromisso publicamente com a sociedade brasileira. É assim que você governa um país do tamanho do Brasil. Alguém dizer que vai governar o Brasil sem fazer nenhuma aliança política, essa pessoa está mentindo antecipadamente. Porque não é possível a gente achar que alguém pode governar sem ter a construção de uma governança dentro do Congresso, dentro da Câmara, dentro do Senado. O que você pode é fazer uma aliança programática, fazer por escrito quais são os compromissos dos partidos políticos e você, a partir desses compromissos, o povo saber cada coisa que vai ser aprovada e cada coisa que vai ser feita. Isso você pode fazer e é isso que nós iremos propor, sabe, inclusive para aprovar o referendo revogatório, que é a autorização para você mudar algumas coisas que foram feitas no governo Temer. Presidente, vou fazer um pedido só para que a gente melhore um pouco a qualidade da nossa conversa para o nosso ouvinte aqui da 730. Que o senhor aproxime um pouco o telefone para que a gente possa ouvir o senhor mais claramente, com mais qualidade aqui na 730. Que o senhor aproxime um pouco o telefone. A próxima pergunta, presidente. Há 3 anos, o governador aqui do Goiás, Marconi Perillo, disse em uma declaração que o senhor seria o maior canalha do Brasil. O senhor nunca respondeu. Por que o senhor nunca respondeu? Olha, eu nunca respondi, primeiro porque eu não costumo responder bobagens que algumas pessoas falam. O Marconi Perillo sabe o que ele é, sabe o que ele faz, e eu não posso ficar respondendo. Eu, se passar numa rua, sabe, e um animal qualquer fizer um gesto para mim, eu não vou ficar brigando. Eu estou muito tranquilo, o governador é responsável pelas palavras dele, sabe? E ele deixa ele continuar falando, porque ele sabe quem ele é e sabe quem eu sou. Presidente, voltando a falar sobre 2018, se o senhor não puder ser candidato, o PT é possível apoiar um nome fora do PT? Ciro Gomes, o PT teria um outro candidato? Qual é a relação do senhor faz sobre essa possibilidade real da candidatura do senhor em 2018? Rubens, eu não vejo possibilidade de não ser candidato. Veja, eu estou vendo o carnaval que está sendo feito. Alguém, para ser impedido de ser candidato, alguém tem que ter alguma prova contra essa pessoa e mostrar essa prova. Eu já cansei de desafiar a Polícia Federal da Lava Jato. Eu já cansei de desafiar o Ministério Público da Lava Jato. Eu já cansei de desafiar o Moro. Olha, por que eu falo Ministério Público da Lava Jato e Polícia Federal da Lava Jato? Porque a instituição é uma instituição que eu tenho muita confiança e tenho consciência de que foi o presidente que mais fez para fortalecer essas instituições. Mas pelo fato da instituição ser forte, as pessoas que compõem essa instituição têm que serem mais responsáveis e muito responsáveis. Portanto, eu tenho desafiado eles, ou seja, eu já cansei de provar a minha inocência e estou esperando que eles provem a minha culpa. Eu não tenho culpa que eles se subordinaram aos meios de comunicação, sobretudo a Rede Globo de televisão, e eles fazem as coisas muito mais para prestar contas. Eu estou implorando para eles apresentarem uma única prova contra mim. Eles invadiram a minha casa com a Polícia Federal. Ou seja, eles foram na casa do Sérgio Cabral, pegaram dólar, pegaram joia, foram na casa do Nusma, pegaram
dinheiro, foram na casa de não sei quem, pegaram dinheiro. Outro dia eles foram na minha casa, sabe, abriram o meu fogão, abriram a minha televisão, cada policial com a fotografia, com a máquina fotográfica pendurada no peito, levantaram o colchão da minha cama, não encontraram nada. Por que eles não tiverem coragem, a decência de chamar a imprensa e falar: olha, nós queríamos pedir desculpa ao presidente Lula porque viemos aqui porque suspeitávamos que tinha alguma coisa e não tem nada. Não tiveram a decência, a honradez de pedir desculpas à sociedade brasileira. Quando tem alguma coisinha, eles mostram, vão em equipe, sabe, mostram como se fosse um carnaval. Quando não tem, ao invés de eles pedirem desculpas para tornar a pessoa que foi investigada honrada, eles preferem se omitir. Então, eles mexeram com quem não deveria mexer, eles estão acusando quem não deveria acusar, e eu estou disposto a ir às últimas consequências, a brigar, sabe, para poder fazer com que essas instituições passem a respeitar as pessoas. Você só pode condenar uma pessoa quando você tem prova. Você não pode execrar a pessoa nos meios de comunicação. Quando você execra uma pessoa, quando você condena uma pessoa, sabe, pelos meios de comunicação, mesmo que ele seja inocente, ele já está condenado. Então o que eu quero é respeito ao ser humano, é o cumprimento do Estado de Direito Democrático, é o cumprimento da Constituição e é o respeito às pessoas. Se a pessoa cometeu um erro e pagou e roubou, a pessoa tem que pagar, tem que ser presa. Mas é preciso ter um julgamento digno, uma apuração digna para você poder fazer isso. E eu, da mesma forma que eu aprendi desde pequeno a respeitar os outros, eu quero ser respeitado. E por isso, a minha luta para provar a minha inocência já foi feita. Agora eu quero ver a luta deles para provar a minha culpa. Por isso, Rubens, eu tenho consciência de que você é candidato, se o PT quiser, obviamente, se os partidos aliados quiserem. E nesse momento, a gente não está discutindo nem plano A, nem plano B, nem plano C, porque nós ainda não discutimos a candidatura, isso vai ser discutido somente o ano que vem, mas a minha disposição é de concorrer às eleições, se for permitido eu concorrer, se o partido aceitar que eu concorra, porque eu tenho consciência que é possível recuperar o Brasil, consertar o Brasil e fazer o povo brasileiro voltar a ter autoestima, a andar de cabeça erguida nesse país. Presidente, como é que o senhor está avaliando o cenário que está sendo gradativamente apresentado para a eleição do ano que vem, em 2018? Eu gostaria de pedir para o senhor análise sobre dois perfis, digamos assim, diferentes. Primeiro, hoje tem uma pesquisa nova dizendo sobre a avaliação da imagem do apresentador Luciano Huck, e eu faço a pergunta citando o apresentador, mas gostaria de perguntar sobre essa ideia de outsiders, né, que entram na política como se fossem mudar muito a postura no trabalho político, né? E a outra questão é sobre as pesquisas que mostram uma polarização do senhor com Jair Bolsonaro. Esses dois perfis, Bolsonaro e os outsiders da política. Olha, primeiro eu não acredito em outsider. Eu não acredito, sabe, que você possa encontrar alguém na sociedade que fora dos partidos políticos possa salvar esse país. Tudo que eu quero na vida é disputar as eleições com alguém, sabe, com o logotipo da Globo na testa. Sabe? Tudo que eu quero disputar é com candidatura da Globo. Sabe? Que a Globo escolha o seu candidato, escolha o candidato a presidente, escolha o candidato a vice, assuma o seu candidato para a gente poder fazer a disputa, que eu quero ver o que essa gente pensa e o que essa gente vai propor para o Brasil. A segunda coisa é que eu acho que o Bolsonaro tem direito de ser candidato. Ele já é candidato, ele já é deputado há 7 mandatos. Ou seja, são quase 28 anos de mandato e ele diz que não é político. É isso que eu acho engraçadíssimo. Ou seja, o cara tem 7 anos de deputado federal, 7 mandatos, 28 anos dentro do Congresso Nacional e com a maior disfarçatez ele fala que não é político. Ou seja, então, mas eu acho que ele tem o direito de ser candidato, acho que ele tem o direito de defender o que ele quiser defender e cabe ao povo julgar. O povo vai ter um candidato que merece, seja eu, seja Bolsonaro, seja qualquer outra pessoa. Eu não costumo me desfazer das pessoas, quem tem que analisar cada um é o povo brasileiro. O que eu quero é que cada um tenha o direito de poder dizer aquilo que vai fazer, como vai fazer. O povo tem que investigar, o povo tem que
saber a vida de cada um, para que o povo possa votar do maior jeito possível. No mais, meu cara, ainda tem uma procura de candidato. Estão procurando quem vai ser o candidato do PSDB. Muitas vezes eu vejo dizer que há uma rivalidade uma disputa entre a extrema-direita, que sou eu, e a extrema-esquerda, que sou eu, a extrema-direita, que é o Bolsonaro, para eles tentarem encontrar um caminho do meio. Eles estão tentando inventar o Hulk, estão tentando inventar o ex-ministro Joaquim Barbosa, estão tentando inventar o Moro, estão tentando inventar não sei quem. Eu acho que cada um inventa o que quiser. Isso é que nem jogo de futebol. Sabe? Na hora que começar o jogo, a gente vai ver quem é que tem garra, quem é que tem força, quem é que tem time e quem é que vai marcar os gols necessários para ganhar a partida. A única coisa que eu quero é, durante o processo de campanha, fazer questão de reviver, sabe, junto com o povo brasileiro, os momentos felizes que esse país viveu, sabe, no meu governo. Esse país de esperança, esse país de realizações, esse país de Bolsa Família, esse país de luz para todos, esse país de FIED, esse país de Brasil Sorridente, esse país de SAMU, esse país de mais médicos, esse país, sabe, do Minha Casa Minha Vida, esse país do Pronatec, do ProUni, sabe? Essa coisa maravilhosa que fez o país crescer, se desenvolver e fez todo mundo acreditar que era possível esse país finalmente ser um país desenvolvido. Eu sonhava em 2008 que o Brasil iria chegar a ser a 5ª economia do mundo. Sonhava, estávamos perto, estávamos passando a Inglaterra. Lamentavelmente, isso não aconteceu e está desandando, mas eu acredito piamente que é possível recuperar e fazer o país voltar a crescer. Presidente, para encerrar, e aí eu libero o senhor para a academia e para os eventos que imagino sejam numa agenda intensa, a última pergunta é Operação Lava Jato. De forma geral, a gente conversa aqui constantemente com membros do Ministério Público, da Polícia Federal, e a gente pergunta sempre sobre o impacto, qual é a importância dessa operação para o trabalho deles, né, de investigação da polícia, etc. Eles dizem que é um marco, que é uma revolução, esse Instituto da Delação Premiada e as referências que a Operação Lava Jato dá para o trabalho de investigação. E também a análise de que a Operação Lava Jato é tão, assim, um marco também na prática política, depois das questões que foram investigadas, apuradas e confirmadas na Justiça. Como é que o senhor, pessoalmente, vê na história da política no país? O senhor estava com uma influência muito grande na política antes da Lava Jato, continua depois dela. Qual é, na visão do senhor, a importância, o peso, o que representou a Operação Lava Jato na história do país? Veja, primeiro eu tenho orgulho, Rubem, de ser o presidente da República e depois da companheira Dilma Rousseff também, de termos criado todos os instrumentos necessários para que o Brasil pudesse fazer um grande combate à corrupção. Não tem uma lei, não tem uma coisa que tenha sido feita de melhoria do funcionamento da Polícia Federal, de autonomia do Ministério Público, sabe, de investimento na inteligência da Polícia Federal, da aprovação da lei, sabe, das delações premiadas. Tudo isso é coisa do PT. Portanto, nós estamos muito à vontade para discutir esse assunto. O que é grave na Lava Jato? O que é grave é que na hora que o juiz, o delegado, os promotores se confundem, hoje você não sabe quem investiga, você não sabe quem denuncia, você não sabe quem julga, porque virou tudo a mesma coisa. Tá? E subordinado às investigações e às denúncias da polícia, porque a tese do juiz Moro é de que se a imprensa não estiver denunciando, se a imprensa não estiver condenando, é difícil condenar. Quando eu acho que, na verdade, você tem que investigar com base nos autos do processo. Você não pode prender um cidadão, e a delação premiada não deveria prever isso, e ficar pressionando as pessoas. Você sabe quantas pessoas estão presas e são obrigadas a irem prestar depoimento e eles dizerem, fala o nome do Lula, e o Lula, diz que o Lula sabia, fala alguma coisa do Lula. Todo dia eu recebo informações de advogados, todo dia eu recebo informações de gente que foi prestar depoimento, de gente que queria fazer delação premiada, e eles dizem, e o Lula? Se não disser o nome do Lula, não vale a delação premiada. Eu desafio quem está preso, quem está solto, desafio algum empresário,
algum governador, algum deputado, alguém dizer o seguinte: um dia o Lula conversou comigo sobre 50 centavos. Um dia eu dei 10 centavos por Lula. Eu tenho desafiado essas pessoas. Então eu acho que a operação de apurar a corrupção nesse país é uma necessidade e ela é eterna. Ela é eterna, a não ser que um dia a gente consiga acabar com a corrupção no planeta. O que ela não pode é ter um viés político. E eles começaram mentindo. Qual é o grave? É que o procurador Dallagnol inventou uma mentira. Ele deve ter ido passear na Disney, deve ter naquele carrossel, sabe, construído um PowerPoint, sabe? E ele inventou uma história. Inventou uma história que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que o PT queria ganhar as eleições para roubar o Brasil, depois o PT ganhou as eleições, o PT montou uma coisa para roubar, e aí ele tenta jogar todas as coisas para tentar provar a tese dele. A tese dele é mentirosa. O PowerPoint é mentiroso, é uma peça de ficção que não se sustenta, sabe, juridicamente, que não tem nenhuma coisa concreta, a não ser a fantasia da cabeça dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui condenado a 9 anos pelo triplex. Na sentença, o Moro reconhece que o triplex não é meu, reconhece que não tem dinheiro da Petrobras, mesmo assim ele me condenou. E você está lembrado que quando eu fui na audiência, eu disse para o Moro: você não tem como não me condenar porque você está preso à imprensa. Está preso ao pacto que foi feito com a Globo. Vamos ver se agora eles vão investigar a Globo. Vamos ver se agora eles vão ter a mesma severidade que tiveram comigo, se eles vão ter com a Globo para apurar essa denúncia sobre a corrupção do esporte. De forma, meu caro, de forma que é o seguinte: ninguém, desde que foi proclamada a República desse país, fez mais para combater a corrupção do que o PT. Ninguém. O Ministério Público sabe disso, a Polícia Federal sabe disso, o Moro sabe disso, e acho, Rubens, que você deve saber disso. Ninguém fez mais do que o PT para apurar a corrupção. E nós queremos que apure. Agora é preciso que a gente puna apenas aqueles que são culpados. Eu quero que a severidade puna os culpados e inocente aqueles que são inocentes. O que eu não quero é que se punem inocentes e se absolvam culpados. Portanto, meu caro, eu estou com a minha consciência tranquila, sei o que precisa ser feito nesse Brasil, sei o que conversar com esse povo e com muita tranquilidade. Eu quero reivindicar ao PT o direito de ser candidato a presidente da República em 2018, porque tenho consciência que quem já conseguiu salvar o Brasil uma vez, pode salvar o Brasil pela segunda vez. Presidente, agradeço demais a disponibilidade do senhor de conversar conosco aqui como ouvinte goiano na Rádio 730, ouvinte do Centro-Oeste, na maior rádio do Centro-Oeste do Brasil. Um prazer ter o senhor aqui conosco na 730, falando